Então, pessoal, hoje a gente tem aqui o episódio 172, vai ser muito especial, é a segunda vez que eu recebo essa instituição aqui no podcast, a Casa de Acolhida São Felipe Neri. Gisele, seja muito bem-vinda, segunda vez aqui conosco, né? E hoje também a Gisele, que é fundadora e também diretora da casa, e hoje também a Jussara, que é psicóloga. Sejam muito bem-vindas para esse nosso bate-papo. Vamos de novo assim conhecer um pouco da história, né? Resgatar um pouco da história da São Felipe Neri e conhecer aí as atividades que são desenvolvidas hoje, ofertadas aí para a comunidade de Blumenau. Sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente, né? Trazendo um pouquinho, atualizando as informações da Casa São Felipe Neri. É isso. Vamos lá, então, vamos para a apresentação de cada uma. Gisele, começa. Então, eu sou a Gisele, né? Sou a fundadora, diretora da casa. Eu tenho 1,67 de altura, cabelos compridos, castanhos, olhos castanhos. Estou utilizando uma camisa azul com a logo da São Felipe Neri e calça jeans. Legal. Eu sou a Jussara, sou psicóloga, tenho 1,68 de altura, cabelos morenos, abaixo do ombro. Estou utilizando também a camiseta da São Felipe Neri. Legal. Vamos resgatar um pouco da história de novo, lembrar assim como nasceu a ideia, qual foi a inspiração, né, para a gente retomar assim, ou relembrar o pessoal, né, de como surgiu a casa. A casa. Então, a casa ela surgiu através de um projeto que se chamava, na época, Natal Solidário, né? Então, a proposta desse Natal era ir até um morro, e aí nós escolhemos o Morro da Velha Grande, o Morro da Figueira. E eu, com mais alguns voluntários, então, chegamos a esse morro para cadastrar as cartinhas das crianças. E o nosso trabalho era pegar essas cartinhas, levar até uma igreja. Na época, eu fazia parte da Paróquia Perpétuo Socorro, ali do bairro Água Verde. E aí a gente levava essas cartinhas, colocava numa árvore de Natal e convidava no final ali das missas a comunidade, as famílias adotarem essas cartinhas. E nessas cartinhas a gente colocava a fotinho da criança, né? E as informações daquela criança, então nome, idade, com quem ela residia, né? Então ali a gente já percebeu assim algumas vulnerabilidades, porque muitas crianças a gente percebia assim que não fazia parte, né, assim de pai, mãe, uma família, então muitas vezes é criado pela avó, pela madrinha, ou só mãe solo, pai solo. Então a gente já conseguiu identificar algumas realidades assim dessa comunidade. E então a comunidade adotava essas cartinhas, né, compravam os presentes, ali a gente colocava o tamanho da roupa, calçado, material escolar e 3 opções de brinquedo, porque a criança ele tem um sonho, né? Então às vezes ele sonhava ali, eu quero uma bicicleta, e nem sempre a gente não sabia quem que ia adotar aquela cartinha. Então a gente colocava 3 opções, né, para que o padrinho tivesse essa opção de escolher aquilo que dentro do orçamento dele cabia. Então, e aí vinham assim aqueles pacotes, né, cheio de coisa, porque a gente pensava não só no brinquedo, mas também na necessidade. Então, uma roupinha nova, um calçado para que ele pudesse, ao iniciar o ano, né, ter um tênis para ir para a escola. Então, o projeto foi muito bacana. Então, começamos ali no ano de 2012. Cadastramos 100 e poucas crianças. 2013 já foi para 200. E 2014 já para 300, e aí o número foi crescendo. E conforme a gente ia cadastrando essas cartinhas, e aí no segundo ano me chamou a atenção porque as crianças aí, algumas ali eu vi que pediam assim tablet, celular, e eu falava, nossa, será que é isso que a criança precisa? E aí, como eu já estava com um grupo maior de voluntários me ajudando, eu convidei eles, assim como Jesus mandou de 2 a 2, né? Ir ao encontro das pessoas. Eu falei, vocês topam ir comigo cadastrar essas crianças na casa deles? Porque quando a gente vai na casa, você de fato conhece a realidade, né? E foi isso que a gente fez no ano de 2013. Então, fomos de 2 em 2, batendo de casa em casa. E aí, ali já foi uma surpresa, porque nós fomos acolhidos em todas as residências, então o pessoal abria a porta para a gente entrar e a gente teve acesso a todas as famílias, né? E aí ele começou a me chamar a atenção porque muitas famílias que eu chegava, as crianças estavam sozinhas em casa. E aí eu perguntava para a criança, cadê a tua mãe? Cadê o papai? Cadê a mamãe? Ah, tá trabalhando. Tá, e você tá sozinha? Tô sozinha. E eu falava, meu Deus, uma criança de 5 sozinha, uma criança de 9, às vezes cuidando de irmãos de 7 menores em casa. Então aquilo já foi um impacto na minha vida.
porque a gente, enquanto mãe, né, eu tinha todo esse cuidado de não deixar os meus filhos sozinhos, porque a gente sabe o risco que é, né, de acidente doméstico, enfim, tantas realidades. Ou se tinha que sair, achava alguém, deixava com vó, tia, Isso, enfim. e Né? ali, então, eu vi que as famílias, né, então, que existia essa vulnerabilidade, né, então, conforme a gente saía também de uma casa para outra, encontramos muitas crianças andando pelas ruas, né, às vezes com o pezinho descalço, encontramos adolescentes já com a droga na mão, e aí eles falaram para mim assim, eu quero participar do teu projeto, mas espera aí, primeiro eu tenho que resolver uma parada, e aí eu vi na mãozinha deles, aí eu entendi a parada. Então, aquilo me incomodou muito. E a gente fez esse segundo Natal, né? A festa foi linda, então a gente escolhia uma data ali perto do dia 15 e 20 de dezembro, convidava esses padrinhos que adotavam essas cartinhas na igreja para ir na festa. E aí levávamos o caminhão cheio de alimento e, né, cachorro-quente, refrigerante, levava brinquedo e fazia aquela festa e a entrega dos presentes. E aí a gente chamava a criança, chamava o padrinho que adotou aquela cartinha para que ele pudesse ir no caminhão, pegava o presente e entregava para a criança. E aí fazia aquela foto, né? Conhecia aquela realidade. E ali muitos padrinhos também já se sentiram tocados. Sim. Porque nós, quando a gente morava na Água Verde, a gente não conhecia essa realidade. Dentro de Blumenau, você não imagina que existem bairros, né? E situações assim de crianças que passam necessidade. E quando a gente fez essas visitas, o que mais me chamou a atenção foi uma das famílias que eu cheguei, e eu perguntei para a menina, né, era uma menina de 9 anos, o que ela ia almoçar, porque ela estava sozinha com mais 2 irmãos menores dentro de casa. Aí ela disse para mim, arroz. Daí eu falei, tá, arroz, mas arroz e mais o quê? Daí ela disse, não, hoje é arroz. Daí eu falei, posso ir lá ver? Aí ela me levou, né, ali na cozinha, então de fato estava uma panela com um pouquinho de arroz, né, cozido assim, fechadinho, tampadinho. E aquilo eu olhei para ela, olhei para aquelas crianças e eu pensei, meu Deus. Daí eu falei, tá, mas a mamãe não cozinhou feijão? Daí ela disse, não, hoje nós temos arroz para comer. Aí eu olhei para minha dupla, né, já segurei assim, né, eu pensei, meu Deus, essa criança só vai comer arroz para ir para a escola. Aí eu falei pra ela, mas deixa eu ver onde que a mamãe guarda a comida. Daí tinha um armarinho ali, abri o armarinho, eu vi que tinha um meio pacote de feijão, assim, pra cozinhar. Pouquinha coisa, pouco de arroz, um pouco de farinha. E aquilo me incomodou. Eu pensei, nossa, por que essa mãe não cozinhou feijão? Tendo feijão aqui, só deixou arroz para essas crianças comer. E eu fui pra casa com aquele incômodo. À noite eu tive que voltar para encontrar com essa mãe e perguntar para ela por que ela não cozinhou o feijão para as crianças. E aí ali eu falo que eu levei um tapa na cara. Porque eu chego para essa mãe, né, daí eu falei para ela, olha, eu estive de manhã aqui, conheci teus filhos, cadastrei eles para o Natal Solidário, que vai acontecer no dia tal. Mas eu falei para ela, me incomodou, né, porque eu vi que eles só tinham arroz, a senhora tá precisando de ajuda e tal. Aí eu falei, por que a senhora não cozinhou feijão, eles só comeram arroz hoje para ir para a escola? Aí ela me explicou, ela disse, olha, porque o meu gás está acabando e eu só recebo lá no começo do mês, e era final do mês. Ela disse, se eu cozinhar o feijão, eu não tenho panela de pressão, vai acabar o meu gás. Então, eu tenho que controlar, eu cozinho todo dia um pouco de arroz, até que eu consiga receber lá o meu pagamento, porque daí, tendo gás, eu posso cozinhar o feijão para eles. E ali eu vi o quanto aquela mãe estava sendo administradora do seu lar. E aí eu levei um tapa na cara e pensei, meu Deus, quem sou eu para vir aqui querer ensinar, né? Porque a gente não sabe da realidade da família. Então ali para mim já foi também mais um choque de realidade, assim. E aí depois desse segundo Natal, eu não tive mais paz. Eu chegava em casa para tomar café da manhã com os meus filhos e eu lembrava daquelas situações, né? Então não tive mais paz. E aí comecei a pedir para Deus. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? Por que me levou para aquela realidade? Porque o Senhor me apresentou todas essas crianças, o que é para eu fazer, meu Deus do céu, né? E eu, nessa época, já era formada, trabalhava numa empresa na área financeira, então casa, trabalho, marido, 2 filhos, sabe? A vida assim, vamos dizer, perfeitinha, né? Mas Deus me levou para aquela realidade e eu entendi que eu tinha que fazer algo. E aí, no final do ano, eu assisti um filme que se chama Eu Prefiro o Paraíso, de São Felipe Neri. Nunca eu tinha ouvido falar de São Felipe Neri. Quando assisti aquele filme, a história de São Felipe Neri veio ao encontro da minha história. E aí eu pensei, se São Felipe Neri, porque no filme mostra que ele não tinha nem sapato, e por onde ele passou, ele mudou a vida das crianças e dos adolescentes que moravam nas ruas, que passavam fome, dormiam nas catacumbas.
E aí eu entendi que se São Felipe Neri não tinha nem sapato, eu tinha sapato. Aí eu falei, então Gisele, se ele conseguiu, você também pode. E aí eu comecei a andar no bairro da Velha Grande, feito uma louca, tentando achar um lugar onde eu pudesse acolher essas crianças no período em que as famílias estão trabalhando, pudesse oferecer um espaço seguro, uma alimentação de qualidade, né? E assim, cheguei no bairro da Velha Grande, encontrei um espaço, passando lá encontrei uma casinha que estava abandonada, e aí perguntando ali na região me falaram que era a antiga capela da Capela São Pedro, que o padre havia construído uma nova, então ali estava desativado. Eu pensei, que baita lugar então para acolher as crianças, né? Era o lugar. E aí eu tive a coragem de, né, na paróquia, conversar com o padre. Na época era o padre Marcelo Martendal, que fazia parte ali da paróquia Santa Cruz. E aí contei tudo para ele. Ele, na verdade, ele já conhecia o projeto, porque nos natais eles iam lá dar a bênção e fazer a abertura do evento. Então, só que daí ele falou para mim, Gisele, eu acabei de ser transferido, então eu não posso te falar se você vai poder utilizar o espaço da Capela São Pedro, porque a gente precisa esperar chegar um novo pároco, né? Você vai ter que conhecer ele e tal. Eu falei, e aí tudo isso, Deus vai trabalhando na gente, assim, a paciência, né? E aí, de fato, no outro ano, aí 2015, aí já era 2015, o novo padre chegou, que foi o padre Roberto Catoni. E aí um dia tive coragem de chegar lá para ele e contar toda a história, né? Porque ele não conhecia, né? Então eu contei toda a história, tudo aquilo que eu encontrei, todo o projeto do Natal. E aí eu falei para ele, padre, o senhor deve achar que eu sou louca, né? Daí ele disse para mim, mas é dos loucos que Deus se utiliza. Vamos lá conhecer o espaço da Capela São Pedro. E aí, de fato, ele abriu as portas da capela. Começamos o acolhimento. Naquele ano de 2015, eu fiquei pensando nas pessoas que iriam fazer a fundação comigo, né? Porque teria que ser pessoas de confiança, que acreditam no propósito assim como eu. Então, 2015 foi isso. Foi feita a fundação da instituição, alguns eventos para a gente poder equipar o espaço. E aí, em 2016, abrimos as portas, então, para as primeiras crianças. As primeiras quantas? As primeiras... A minha ideia era 15 de manhã e 15 à tarde, porque como eu já tinha sido catequista, então eu sabia que era um número tranquilo. Então, para administrar bem, assim. Então, a minha mãe ficou como primeira voluntária. Então, eu fiz o convite para ela. Ela tinha recém também se aposentado. Eu falei, mãe, eu preciso que a mãe cozinhe. Alguém precisa ir fazer esse alimento. E eu vou cuidar das crianças. E nesse meio tempo, daí eu pedi a conta do meu trabalho, né? Em 2015 ali. Em março de 2015 eu pedi a conta. Meu chefe também achou que eu estava louca. Ele falou, Gisele, você vai viver do quê? Eu falei, eu vou viver da providência. Tá, mas que providência? Deus vai prover. Né? Porque eu acredito muito na passagem quando Deus fala buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então o meu combinado com Jesus era, Jesus, eu vou cuidar dos teus filhos que aqui estão e o Senhor cuida dos meus. Então eu, na fé, na certeza e nessa confiança, eu sabia que Deus ia cuidar daquilo que eu preciso. E a gente, de fato, não precisa de muito para ser feliz, né? A gente, com o tempo, a gente vai, e com a idade, a gente vai entendendo que a gente precisa de tão pouco, né? Então, pedi a conta, e aí, em maio, eu descobri que eu estava grávida. Então, eu estava desempregada, montando uma instituição, grávida. E o meu marido segurando as pontas, né? Trabalhando para dar conta de cuidar da nossa família. Ali tu já tinhas 2 filhos? Tinha 2 filhos. O Iago e o Gustavo. Na época, eles tinham 14 e 12 anos. E aí descobri que estava grávida, né? Depois descobri que era uma menina, a Sofia. Enfim, e assim começamos. Então, 2016, com essas 30 crianças, mas aí ali começou as primeiras dificuldades, porque as crianças que frequentam a nossa instituição ali, principalmente a Casa 1, que é bem próximo ao Colégio Conselheiro Mafra, ali o CAIC, né? Antigo CAIC, começaram a falar na escola. Na Capela São Pedro tem comida, eles falavam. Vamos lá, vamos, porque na capela tem comida. Então, minha mãe cozinhava para 30 crianças no almoço. E daqui a pouco a gente via, naquela época a capela não era cercado, não tinha muro, nada. Então, quando a gente via, eles estavam ali dentro. Com a mochilinha nas costas, dizendo assim, aqui que tem comida? Aí eu olhava para minha mãe e eu falava, meu Deus, mãe, chegou mais 5. Eu dizia, meu Deus, de onde vocês vieram? Aqui o amiguinho que falou que aqui tem comida, a gente veio almoçar. Daí eu falei, mãe, bom, coloca mais água no feijão que chegou mais 5 crianças. E ali começaram as primeiras dificuldades, porque
a gente contava com 30, daqui a pouco era 35, no outro dia era 40, era 45. Então, em questão assim de alguns meses, a gente estava com 90 crianças. Então, a minha mãe, assim, eu lembro que no segundo mês ela falou: Gisele, eu contei aqui no armário, e o que a gente tem no armário ali de arroz e feijão vai dar para mais 2 semanas, pelo tanto que ela estava cozinhando no dia. Ela falou: o que você vai fazer? Porque dessas crianças estão vindo e a gente não vai ter mais comida para cozinhar, o que nós vamos fazer? Daí eu pensei: meu Deus. Aí eu falei: Senhor, essa obra é tua? Se é tua, manda a providência, porque as crianças estão aqui. E ali daí eu tive também uma luz de falar com o padre, falar: padre, o senhor tem como pedir na missa para que as pessoas nos ajudem doando alimento, que nós estamos agora com tantas crianças aqui, e já era 70 e depois foi para 90 e hoje estamos com 115 nessa unidade. E aí o padre começou a pedir nas missas, né? Falando da casa, que as crianças estavam ali, convidando inclusive as pessoas que tivessem um dia livre para doar o seu tempo. Então, até 2019, a casa funcionou com mão de obra voluntária. E até hoje as crianças comem aquilo que a gente ganha. Vivemos da providência de Deus, né? E o interessante, né, olhando assim ao longo desses 10 anos, a casa, eu posso dizer com toda certeza que Deus nunca deixou faltar nada, né? Então o alimento a gente sempre teve. E aí eu tenho certeza que realmente é um projeto de Deus, o sonho é dele, nós somos apenas operários nas mãos, né, para fazer o acolhimento, para dar valor à vida humana, né? Então, estamos lá. Tem uma curiosidade, tu pode responder se quiser. Como é que foi em casa essa mudança de profissional, né? Como é que foi esse apoio, não apoio, desconfiança? Então, eu posso dizer que... Primeiro, deixa eu dizer assim, como eu me sentiria, né? Eu ficaria, talvez, bastante desconfiado no início. Eu me conhecendo, né? Eu teria essa reação primeiro, né? Daí depois eu refletiria, provavelmente, para chegar em alguma apoio, provavelmente, né? Porque a minha esposa também é bem dessa, assim, de vamos ajudar, e eu sempre assim... ajudar? Vamos com calma, já temos outras coisas, né? Mas no fim, né, a gente vai junto, né? Apoia também. A própria insegurança, né, de trocar algo que até então era certo por Pelo algo que eu não sei como vai ser, né? Se tu quiser falar, tá, Gisele? Sim, não, para mim é bem tranquilo, porque, na verdade, eu fui taxada de louca pela minha família, né? Então, assim, meu sogro e minha sogra... Como assim, né? Os meus cunhados, assim, como assim? A Gisele tá louca, né? Você trocar justamente isso, né? Uma carreira. Aí eles falavam, tudo aquilo que ela estudou, que eu me formei na FURB em administração, fiz pós-graduação em finanças e controladoria. Então, tudo aquilo que ela investiu, né? Na formação, agora ela vai jogar por água abaixo, sabe? Mas eu tinha tanta certeza que ia dar certo, né? E aí o meu esposo, na verdade... acreditou. Ele falava, Gisele, o teu olho brilha quando você fala. Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, eu tive o apoio primeiro do meu esposo, e era dele que eu precisava, né? Porque era ele que ia me ajudar a suprir as necessidades da casa, o quanto eu estava, né, iniciando ali na São Felipe Neri, dos meus filhos, né? E até porque eles também eram pequenos, então eles, mãe... né, se é o que a mãe quer fazer, né, também tive o apoio deles, e tive o apoio de uma pessoa também muito especial na minha vida, que é a minha mãe, né, e a mãe sempre acredita também nos filhos, né, e como ela disse o sim, e eu sabia que eu não estaria sozinha, que ela estaria comigo, então eu fui. Como é o nome do marido? Jefferson. Jefferson é um homem de Deus. É um homem de Deus. Parceirão, assim. Esse ano não, já estamos em 2026. Ano passado fizemos 25 anos de casados. Legal, parabéns. E esse ano seremos vô e vó. Olha! Que família legal, crescendo. Que legal, que bacana. Que bacana. E Jussara, e a sua história? Conta um pouquinho da tua trajetória até chegar na casa também. Vamos lá. Então, a minha história, ela tem vários percalços no meio, né? Lá na faculdade, fiz meu TCC e fiz meu estágio com crianças e adolescentes. Gostava muito. Aqui em Blumenau mesmo? Aqui em Blumenau, na Uniaselv. Era muito desafiador, mas gostava muito. Quando me formei, vieram
como qualquer pessoa, muitas inseguranças do trabalhar ou não com crianças e adolescentes. E na época, o que eu pensei? Eu disse, não, eu preciso de muito mais preparo para trabalhar com crianças e adolescentes. Não é algo simples, né? E aí, comecei já em atendimento clínico. Me formei em dezembro. Em fevereiro, eu comecei a atender na clínica. Sempre trabalhei com adolescentes e adultos, né? Então, até o ano passado, eu estava com a clínica, adolescentes e adultos. No meio desse percurso, trabalhei na prefeitura, no CREAS, por 2 anos. Trabalhei no Corpo de Bombeiros, por 9 anos. Sempre trabalhando em 2 lugares, normalmente, ao mesmo tempo. Também tenho 3 filhos, então a gente corre atrás do que é necessário, né? Depois fui para a Família Feliz, fiquei um tempo lá. E algo me instigava, me buscava muito, que tá faltando alguma coisa nesse meu caminho. E aí eu falava pro meu esposo em casa, eu dizia, eu preciso encontrar algo para me trazer aquele desejo, aquela motivação que eu tinha lá atrás com crianças e adolescentes. Sim, pá. E aí foi algo muito incrível, assim, que eu digo que as coisas não acontecem do nada e não tem coincidências, né? Uma colega minha me mandou uma divulgação de vaga de psicólogo da casa. Ela sabia que eu estava procurando um desafio, algo novo. Eu já havia um tempo manifestando que eu queria sair da clínica, que o meu coração sempre foi a área social, né? Já estive na prefeitura, estive trabalhando no abrigo, né? Com homens em situação de rua. E ela falou, Ju, olha só essa vaga. E eu falei assim, eu disse, opa. E ela não sabia que eu queria voltar para a área da criança e adolescente. Eu falei, opa, não conhecia a casa até então. E estava tão pertinho de mim, porque eu moro na região da Velha, não conhecia. E aí comecei a pesquisar, dar uma olhadinha, sempre fui muito desconfiada. Então comecei a pesquisar, ir atrás, conversar com pessoas. Eu disse, vou mandar o currículo. E aí mandei o currículo para casa, né? Fiz parte do processo seletivo. Tanto é que na entrevista eu falei pra Gina, eu disse, olha, né, tô muito tempo sem trabalhar com crianças, adolescentes, mas é uma oportunidade que eu preciso para abrir uma porta, né, e voltar a estudar, ter um crescimento profissional e tentar tocar a vida das pessoas, né, das crianças, das famílias, porque a gente nunca trabalha só com a criança, né? Sim, sim. E aí a casa me abriu as portas e tenho me realizado muito, assim, com desafios constantes, mas isso motiva o nosso crescimento e faz a gente rever muitas coisas, né, na nossa concepção de vida. Que legal. Então, desde lá, aí saí da clínica, que era o meu desejo, né, e voltei de novo para a área social, que é onde está o meu coração, assim. Os corações se encontram, na verdade, sim, né? Sim. E aí, sim, vamos lá. Pode ser meio clichê, mas assim, se é o que tu gosta de fazer... Sim. É ali que tu tem que estar também, sim. né? Eu costumo dizer assim, né? Talvez, né, no clichê, mas acho que quando a gente faz algo realmente que a gente ama o que a gente está fazendo, é prazeroso. Né? Você acorda de manhã motivado, você vai dormir e acorda pensando o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Então, se torna parte da tua vida, aquele trabalho. Né? Não é algo cansativo que você acorda e pensa, poxa, mais um dia. Não. Vamos usar da psicologia agora. Isso ajuda até mesmo a pessoa, né? Com certeza. Com certeza. Toda a questão de saúde mental dela, de Sim. vivência, de relacionamentos e por Totalmente. aí fora, né? Em casa, sou outra pessoa também. Eu, Jussara, enquanto pessoa, a minha percepção de vida, de mundo, já tinha uma percepção diferente e mudou muito mais. Que legal. Né? Entendendo realidades que estão muito pertinho da gente, mas falta, de fato, enxergar aquilo. Né? A gente passa a valorizar as coisas de uma outra forma. Então, eu queria puxar esse gancho de novo, né? A Gisele falou lá no comecinho, agora você trouxe de novo. Essa questão da vulnerabilidade ainda está muito presente aqui na cidade? Ainda. Que Hoje coisa, nós né? atendemos 205 crianças, 115 na Casa 1, 90 adolescentes na Casa 2. Estamos, inclusive, construindo lá no nosso sítio 2, né, mais salas, porque a demanda ainda é muito grande. A gente está quase com 300 crianças ainda na fila de espera. Nossa. Então, é uma fila muito grande, né? Então, assim, toda semana, famílias procuram o tempo todo pela vaga, porque as crianças estão sozinhas em casa, porque elas precisam trabalhar. Então, e a gente se sente assim, né? Com essa necessidade que a gente quer acolher, mas não é só acolher. A gente sabe que a gente não pode perder a qualidade do que a gente construiu do nosso trabalho em todos esses anos.
Então, queremos ofertar qualidade. Aí tem a questão do translado, porque o nosso sítio dos adolescentes, então, também temos um ônibus, ele fica a 4 quilômetros ali da escola. Então, tem a questão do deslocamento, tem a questão das salas, tem a questão da alimentação, tem a questão de contratação, né, de mais professores, de mais cozinheira, de mais menina para limpeza. Então, aumenta todo o nosso custo, né? Então, não é fácil. Então, temos esse desafio aí. Esse ano estamos com a proposta de aumentar 40 vagas agora para o primeiro semestre de 2026. E, se Deus quiser, mais 40 vagas para o segundo semestre. Então, o nosso objetivo esse ano é aumentar aí 80 vagas, né? Tentar diminuir um pouquinho essa demanda aí na fila de espera. Dessas 300 em fila de espera, elas acabam migrando para outras instituições ou elas ficam, vamos dizer assim, a descoberto? Nesse período? É difícil, né? Porque a outra instituição mais próxima ali da região é a Por Amor, mas aí ela já é mais aqui perto do Tomil ali, né? Então já é longe já também, é longe, né? para as crianças, né? Então, para eles saírem lá da Velha Grande para vir até ali, aí precisa, né, vale transporte, e às vezes um pequenininho não consegue pegar o ônibus para vir, então acabam ficando em casa, ou até a própria família às vezes não consegue trabalhar porque não tem com quem deixar. Puxa vida, que situação. E eu costumo pensar que essa questão da vulnerabilidade que você buscou, Loriberto, é uma questão da gente querer perceber. Porque algum tempo atrás uma pessoa me falou assim, nossa, né, tem surgido na nossa cidade tantas pessoas em situação de rua, enfim, por que não é feito algo, né? Essas pessoas não voltam para suas casas? Eu disse, olha, sempre existiu, né? Sempre existiram. Mas Blumenau não tem. Eu disse, gente, tem muita região vulnerável em Blumenau. Só que quando a gente está no nosso lugar de conforto, a gente enxerga aquilo, né? Para a gente conseguir perceber outras realidades, a gente precisa levantar da cadeira e querer ver, né? Querer ajudar, querer fazer alguma coisa, né? Ter aquela pulguinha, né? E senão a gente não enxerga. Então, quando a gente levanta e vai para essas regiões, como na época já a Gi fez, iniciou o projeto, quando a gente olha para essas regiões carentes, a gente tem uma percepção de que tem muita coisa na nossa cidade. E como abraçar tudo isso, né? O que se divulga muito é aquela coisa, o que se vende, né? A verdade, né? É uma cidade segura, pleno emprego, barará, Capital do shopping. né? Mostra-se esse lado. E assim, é errado, não posso julgar, né? Porque é a realidade para todas as cidades. Elas querem mostrar o que tem de melhor, né? Mas, de fato, o que tem de melhor também esconde por trás as suas situações difíceis, né? Uma conversa recente com uma outra área, que é na área de ambiente, causa animal, a situação é semelhante, né? E aí, de novo, assim, periferias que você vai vendo abandono de animais e tal, guardadas as proporções, mas assim, semelhante à vulnerabilidade animal, vamos dizer assim, semelhante ao que vocês encontram com famílias, né? Com as pessoas, né? E, poxa, que pena que não dá para ter, assim, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da casa e sair espalhando por aí, né? Porque tem essas questões todas envolvidas de planejamento, né? Que não é simplesmente abrir um lugar e venham a nós, né? Não, tem toda uma administração, né? E transparência, até porque nós, enquanto instituição aí do terceiro setor, né? Imagina, a gente trabalha com o dinheiro de apoiadores, de padrinhos, né? Do próprio município, que acaba aportando algum projeto. Então, a transparência é fundamental, né? E esse cuidado, né? Do bem administrar o dinheiro do outro, né? Que investe na causa, que acredita na causa. Então... Casa 1 atende crianças. 115 crianças de 5 a 10 anos. O que é entregue para elas? O que é oferecido para elas nesse espaço?
Na Casa 1, nós oferecemos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e aí a Jussara é expert nisso, porque ela é técnica responsável por esse serviço, né? Aí nós temos também a parceria com a Fundação do Esporte. Então, a Fundação do Esporte oferece o judô. Temos parceria com a Secretaria agora para a Família, que temos a dança. E até ano passado tínhamos a capoeira, né? Depois acabou não tendo mais essa oficina. Mas a dança 2 vezes por semana. E na Casa 2, aí é a Casa dos Adolescentes, então lá são mais 90 jovens, de 11 a 15 anos. Só voltar na Casa 1, lá é bastante lúdico, assim, a questão. Tem cobrança também de estar presente, que é mais acolhido. Então, eu entendo que é uma coisa mais, sei lá, não tão controlada. Como uma escola, né? Que precisa de frequência. Assim, nós só temos uma baixa da presença das crianças no dia que chove. Então, a gente já percebeu que no dia que chove, poucas crianças conseguem acessar a instituição. Tá. Então, é uma dificuldade da região em função dos morros, em função da lama, em função do guarda-chuva. Então, ainda os que chegam molhados, às vezes sujo, porque caíram no meio do caminho, né? Então, no dia que chove, a gente percebe uma baixa adesão deles. Fora isso, eles estão presentes, eles vão. A gente não exige presença, porque é um contraturno, né? Mas como existe essa necessidade da família, então as crianças vão. Mas, por outro lado, estando lá, tem que se sujeitar ao que está acontecendo. Sim, que daí não é livre, assim, não é o parquinho. Nós temos na Casa 1 dividido, então, as crianças, né? Então, temos o grupo Semear, são as crianças de 5 e 6 aninhos, Plantar 7 e 8, Regar 9 e 10. Então, são 3 salas, então eles são acolhidos no período da manhã, vão para o refeitório, fazem o momento da gratidão, né? Agradecem por aquele alimento que temos sobre a mesa, que esse momento, eu falo que esse é a nossa essência, o nosso jeitinho de ser, passar para eles ensinar eles que a gente precisa ser grato, né? Então eu falo para eles, gente, se temos essa comida hoje sobre a nossa mesa, é porque alguém acredita em vocês, alguém nos doou isso. Então, nós agradecemos e rezamos por essas pessoas, né, para que Deus abençoe cada vez mais, porque ninguém tem obrigação de nos ajudar. Sim. Mas se o alimento chegou, é porque existem pessoas boas que acreditam em vocês. Então, eles fazem esse momento lindamente. Os padrinhos que participam dessa roda da gratidão, eles saem de lá assim, com o coração transbordando, sabe? E aí, depois do café, então, cada educador leva os seus para a sua sala. Então, eles vão para o momento da escovação. E aí, cada educador pensa nas suas atividades dentro da proposta do serviço de convivência. E aí, 1 hora é serviço de convivência, outra hora, daí é projeto, né? Então, dança, capoeira, judô. Esse ano vamos iniciar aí jiu-jitsu na casa, né? Legal. Música, então tem alguns projetos aí para acontecer ao longo desse ano. Como é que é o nome da distribuição ali, tu falou? Grupo Semear, Plantar e Regar. Tá certo, legal. Tem um sentido de ser também, né? Tem um sentido de ser. Tá, legal. E aí nós vamos para Casa 2. E aí vamos para Casa 2. Tá, Então, na Casa 2 são os adolescentes. São a Casa dos Adolescentes. Então, esse sítio nós adquirimos em 2019. Também um padrinho que fez o aporte, comprou esse sítio e doou para São Felipe Neri. E o sonho dele era ver esse sítio cheio de adolescente, né? E isso tem acontecido. E até nesse período de férias, né? Dezembro, janeiro, a gente sabe que tem uma baixa adesão, até porque as crianças não têm aula, né? Então, as crianças às vezes acabam passando férias na casa de algum parente e tal. E o que chama atenção, né? É que nesse período de férias, quem mais vai para a instituição são os adolescentes, né? Sim. Então, eles vão, sabe? Aí vão porque gostam, porque se sentem acolhidos, né? Porque geralmente os adolescentes, né? O pessoal fala, Gisele, mas adolescente, não, né? Eles não te peitam, eles respeitam. Eu falei, gente, vão lá para conhecer. Porque como a gente acolhe eles bem, e faz parte da nossa essência esse acolhimento, né? Então, acolhimento é você trazer para perto. Então, o abraço faz parte da nossa acolhida. Todos os dias eles são abraçados, nós somos abraçados. Então, eles gostam de vir. E aí, comidinha boa. O espaço do sítio é lindo demais, né? Então, lá temos cavalos. Então, tem outros projetos lá. O olhar já é mais voltado para a capacitação deles, para a inclusão deles no mundo do trabalho. Então, lá eles têm curso de informática, a equitação. Agora vamos começar um projeto aí para a preparação deles para o mundo do trabalho, que vai trabalhar comportamento,
as técnicas, né? A parte documental de fazer carteira de trabalho, RG, currículo, postura numa entrevista. Então, Casa 2 é isso. E lá nós temos 2 grupos. É o grupo Florescer, 11 e 12 anos, e o grupo Colher, de 13 a 15. E aí, com a abertura dessas novas vagas, teremos o grupo Cultivar, que vai entrar ali no meinho deles ali. Fechando o ciclo. Fechando o ciclo. Que legal, que legal. Estava pensando, também educação financeira, vocês já vão abordar nessa questão? Sim. Extremamente importante, né? Apesar de muitas vezes eles aprenderem isso meio que na marra em casa, né? Controlando o gás, né? Mas tem outras possibilidades aí, né? Eu lembrei que o núcleo de cooperativas da CIB, eles têm programas voltados à educação financeira. Talvez valha a pena conversar com eles, que eles tenham equipes assim de voluntários, tá? Que legal. Quem sabe pode ser uma ponte aí também para eles aplicarem, né, em alguma instituição. E a gente percebe muito assim, eles vão para o sítio já com essa expectativa de trabalhar, né? Então, tanto assim, eles estão com 13, eles já ficam contando, Gi, tal mês eu faço 14, já posso fazer meu currículo, eu já vou conseguir um trabalho, porque eles têm esse desejo de ajudar a sua família. Então, eles, imagina, conhecendo a realidade, querem ajudar a família, então eles querem ir para o sítio para conseguir o trabalho, gerar renda em casa. E é muito legal, porque agora fizemos ano passado 10 anos de São Felipe Neri. E aí, ano passado, fizemos também um convite, um encontro de ex-alunos. Foi muito legal. Muito legal. A gente perceber que fizemos a diferença na vida de tantos que já passaram por ali. Hoje já são pais de família, já estão trabalhando. Aí eles vinham, gente, já consegui comprar esse carro. Já casei. Sabe? Então, foi muito legal mesmo. A gente ter certeza que está no caminho certo, né? Saber que estamos no caminho certo. Aquela providência tem acontecido lá de trás, né? Multiplica-se nessas vidas transformadas, né? Eu acho que isso não tem preço, né? Isso não tem o que paga essa alegria, né? E vou dizer, tu continua com o brilho no olho, tá? Até porque a gente quer saber também da novidade que tu me falou há pouco, né? Final de dezembro, ou em dezembro, foi inaugurada a Casa 3. Conta para nós aí o que é a Casa 3. Então, lá no ano de 2014, quando eu andava na região procurando um espaço para a gente acolher os primeiros, né? Eu passei na frente de um sítio que ficava ali na Hermann Kratz, e eu achei o espaço lindo demais, porque tinha um campo de futebol. E na época eu fui atrás desse sítio, porque eu pensei, não, tem que ser esse sítio. Dinheiro eu não tinha, mas eu pensei, Deus vai providenciar, é a fé, né? E eu lembro que eu consegui a matrícula desse terreno, e na época ele estava todo... Não estava em condições de vender, né? E aí, o que eu fiz? A minha comadre e mais um amigo... Nós fomos ali na frente desse sítio e eu pensei, eu vou consagrar esse espaço, eu muito devota de Nossa Senhora, eu pensei, eu vou consagrar esse espaço para Nossa Senhora, então rezamos e eu joguei uma medalhinha dentro do terreno. Joguei uma medalhinha, eu pensei, quando desenrolar esse processo, né, que o sítio estava ali, tinha um processo trabalhista, eu falei, quando desenrolar, será da São Felipe Neri. E aí os anos foram passando, em 2019, então, quando a gente... queria comprar o sítio, né? Ainda estava enrolado essa matrícula. Então, conseguimos a nossa Casa 2, que fica hoje lá na Franz Miller, e aconteceu lá. Porém, eu nunca desisti desse sítio, né? E aí, no começo desse ano, eu tirei uma matrícula atualizada desse imóvel e eu vi que ele desenrolou, né? Desenrolou, já tinha um proprietário, mas aí ficou ali. E aí, em maio do ano passado, fizemos 10 anos. E aí, esse padrinho que comprou o nosso primeiro sítio ali, que é a Casa dos Adolescentes, eu lembro que na festa ele falou para mim, Gisele, como é que tá aquele teu sonho de trabalhar também com o idoso? Daí eu falei, tá aqui, né? Tá aqui no coração. Eu acredito que na hora certa as coisas vão acontecer. Aí ele falou para mim, então, é porque eu e a minha esposa, nós assistimos o filme de São Felipe Neri, o 1 e o 2, esse final de semana, ele falou. E mexeu muito com a gente. E assim, eu só quero te falar uma coisa. A hora que você encontrar o lugar, me fala.
Me fala, porque eu e a Rose estaremos contigo, a gente quer te apoiar, desde que você e o teu esposo, o Jefferson, estejam à frente. Porque a gente acredita muito no projeto, na forma, a gente gosta da forma que vocês administram. E fazem todo esse trabalho. Então, a hora que for, né, tiver o lugar, você me fala. E aí, ok. Falei, tá bom. E ficou. E aí, passou maio, passou junho, passou julho. Em setembro, a minha mãe passou mal. Acabei levando ela para o hospital. E, enfim, ela teve que passar por uma cirurgia. E aí, aquele período, né? Porque no dia a dia, eu geralmente não atendo ligação. Eu falo, gente, porque assim, eu não fico presa ao celular. Eu acredito que a gente precisa dar atenção para as pessoas. Sim. Então, eu dou atenção para as pessoas que estão na minha frente, não para as crianças, para a família, para a minha equipe, né? E aí, quando eu tenho tempo, no meu tempo, eu vou olhar celular e tal. Então, não é algo que eu fico presa ali. Mas como a minha mãe estava em procedimento cirúrgico, então eu estava lá na sala, ela tinha entrado para a cirurgia, eu estava lá na sala esperando, né, notícias, e aí meu telefone toca. E aí, em outro momento eu não iria atender. Mas como eu estava ali sem fazer nada, atendi aquela ligação. E quando atendi, era o proprietário desse sítio que eu joguei a medalhinha, alguns anos atrás, né, lá em 2014, 2015. E aí ele falou, você é da São Felipe Neri? Eu falei, sim. Aí ele disse, então, eu sei que você tem interesse na minha propriedade, porque eu acho que aparece lá quando a gente consulta, né? Ele falou, então eu quero te falar que eu quero vender. Eu decidi que eu quero vender. Daí eu disse, meu Deus, que propriedade. Eu estava um pouco fora, né? Aí até que retomei, eu falei, a propriedade ali e tal. Eu falei, sim, eu tenho interesse. Eu falei, então, mas eu tô no hospital, semana que vem, quando as coisas acalmarem, eu vou fazer contato com o senhor. E aí, de fato, foi isso, né? Passou a cirurgia, minha mãe depois ganhou alta, quando ela estava melhorzinha. Aí eu liguei para ele e falei, podemos marcar uma visita? E aí levei o padrinho, né? Levei esse padrinho junto até para ele também conhecer. Enfim, e aí nesse sítio ele tem uma casa e a gente passava na rua, eu não tinha noção de como era essa casa dentro. Mas na minha cabeça, a imagem que Deus me dava é que era uma casa toda aberta. Porque na minha cabeça era, a hora que eu entrar ali, se realmente for assim, já era um sinal que ia dar certo. E aí eu falei pro padrinho, eu preciso ir na frente e sozinha, porque Deus já vai me dando as imagens. Assim aconteceu na casa 1, assim aconteceu na casa 2. Então, quando eu cheguei naquele espaço lá, que eu abri a porta daquela sala, realmente era, assim, não era uma casa cheia de divisórias, com quarto, nada. Era um casarão todo aberto. E ali, assim, daí quando eu abri aquela porta, Deus já me deu a imagem, assim, de vários sofás, assim, ao redor daquela sala toda, sabe? E umas mesinhas no meio, já imaginei os velhinhos ali sentados, assistindo uma televisão, conversando, tomando um chimarrão, sabe? E aí eu pensei, meu Deus, Deus já me deu a imagem. Aí olhei para a cozinha, assim, que a cozinha fica do ladinho. Já Deus me deu uma imagem de uma mulher toda de branco, de costas ali naquele fogão a lenha. Aí eu pensei, eu já sabia que ia dar certo. Aí saindo dali tem uma cancha de bote, eu já imaginei os velhinhos ali jogando uma bote, sabe? Aí tem uma garagem ali, eu já imaginei o refeitório, já tudo de vidro para que eles possam sentar ali, tomar um café da manhã olhando para aquela natureza, porque tem muita natureza ao redor. Então, no meu coração eu pensei, meu Deus, vai dar certo, vai dar certo. E aí o padrinho foi para um lado, eu fui para o outro com o Jefferson, andamos por aquele espaço todo. E aí no final o padrinho me perguntou, e aí, Gisele? Daí eu falei, olha, eu não sei você, mas no meu coração é nosso isso aqui. Daí ele assim, eu senti a mesma coisa, já imaginei tudo. Daí a mesma imagem que Deus deu para mim, Deus deu para ele também. E aí ele falou, então vamos descobrir o valor, né? Porque até então não sabíamos o valor que o senhor queria no imóvel. E aí perguntamos, ele falou, quero 1,5 milhão. Eu, a São Felipe Neri não tem esse valor, não. Aí o padrinho falou, não, vamos fazer uma proposta e tal. Eu falei, não, espera, não vamos fazer nenhuma proposta já. Deixa eu rezar, porque eu gosto, né, de ter essa certeza, assim. Porque, querendo ou não, eu sabia que era mais uma casa, né, para eu, meu esposo e minha equipe administrar. Então, é mais uma demanda. E ali, e é uma área que a gente não tem experiência, né? A gente tem experiência hoje com criança, mas com idoso não. Então, muita calma. E aí fui para casa, rezei ali umas 2 semanas e aí veio a confirmação, porque eu comecei a perceber que quando a minha mãe foi hospitalizada,
em todos os espaços que ela passou dentro do hospital, existiam pessoas idosas. Então, como eu estava ali cuidando dela, eu passei a cuidar das pessoas que estavam ao redor. Levanta a cama, deita a cama, ajuda no café da manhã, leva uma água, ajuda pro banheiro. E no quarto dela também ficou uma senhora, ela nem falava o português, ela falava em alemão, então eu só entendia o iá dela, iá, que ela queria sentar, deitar. E aí eu fui percebendo, assim, esses sinais de Deus, né? Eu pensei, então, é para ser. E aí o padrinho... Aí fizemos, né, negociação, acabamos fechando o imóvel por 1 milhão. Então, essa transação toda aconteceu ali no finalzinho do ano. Agora, em janeiro, então, pegamos as chaves do sítio e há 2 semanas agora fizemos aí a inauguração, né? Então, fizemos um almoço lá, aí toda a equipe, voluntários foram convidados a estar lá naquele espaço, porque um sonho que se sonha só, é só um sonho. Um sonho que se sonha juntos, né, já se torna realidade. Então, estamos aí com a Casa 3 para o ano de 2026, então... Começar se organizando para... Tem já uma data prevista para receber os primeiros, não? Não, ainda não. Eu penso que esse ano nós estamos agora junto com a contabilidade, já alteramos o nosso estatuto social, né? Então agora foi solicitado o CNPJ da filial 3. Aí o próximo passo é abertura na conta, e aí eu quero abrir uma campanha, né, para as pessoas que queiram nos ajudar. Precisamos reformar alguns espaços ali, enfim, para deixar um espaço bem digno, né, de acolhimento aí dos idosos. E aí vamos iniciar, provavelmente ano que vem, com atividades, né, de interação, né, de fortalecimento de vínculos desses idosos. Então, vamos começar ainda alguns dias da semana, oferecendo algumas atividades, né, à tarde para eles, café, uma dança, uma música, uma atividade física, um alongamento, enfim, vamos... A ideia vai ser no sentido de acolhimento no primeiro momento? Num primeiro momento, eu penso em atividade... Hoje em dia eles falam muito a creche dos idosos, né? Então, às vezes o idoso tem onde morar, mas durante o dia fica sozinho em casa. Então, nós vamos começar estando com eles durante o dia, e eu acredito que a hora que... Porque a ideia é o acolhimento mesmo, né? Então, mas Deus vai nos avisar quando for para acolher os primeiros. Então, vamos nos preparar para isso até lá. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para a gente já divulgar a rede social de vocês, para ficarem de olho para quando a campanha for ao ar já... As né? pessoas apoiarem. Então, né? como é que a gente encontra? No Instagram, principalmente? @Casa São Felipe Neri, nosso Instagram. Então, ali já vão encontrar várias atividades, tudo aquilo que a gente hoje executa com as crianças e com os adolescentes. Legal. Também temos um site, que é sãofelipeneri.com.br. Então, no site também, as formas de ajudar, os nossos endereços. Né? Falar que a casa, a gente não precisa agendar horário, né, dentro do nosso horário de atendimento, que as crianças estão lá, das 7h45 até as 16h45, de segunda a sexta-feira. É só chegar em uma das unidades, com certeza será bem recebido pela nossa equipe, pelas crianças, pelos adolescentes. Quando chega uma visita, geralmente são eles mesmos que apresentam a casa, né, eles que fazem um tour com os padrinhos, porque eu falo, gente, quem melhor para apresentar a casa, senão eles, né? Que vivem ali, que estão ali, né? Então, eles falam até com mais brilho no olhar. Aqui a gente faz isso, aqui a gente come, aqui, né? Eles adoram apresentar. Aqui a gente brinca, aqui é o nosso parquinho, aqui a gente anda a cavalo. Então, eles mesmo contam. E eu penso que isso faz a diferença, né? O padrinho mesmo vê verdade naquilo, né? Sim, nada melhor, né? Do que o atendido vender aquilo que ele está recebendo. Exatamente. Né? Vender modo de dizer, mas assim, mostrar o benefício que ele tem. Né? Isso é a prova social de que aquilo realmente está acontecendo de verdade. Né? Não é só a fala de alguém que é de uma direção. Eu lembro muito assim que quando a gente faz alguma campanha, alguma divulgação, você apresentar junto mostrar o resultado, né? Se é uma escola de música, por exemplo, um projeto musical, você apresentar os alunos, né? Desenvolvendo alguma coisa, pronto, tá aqui, ó, é isso que acontece, né? A gente teve, eu acho que tu participasse naquele Elabora Social, Sim. Lá no Senai, né? Senai. A gente levou o projeto Viva Música, levamos a Cevale, o coral da Cevale. Então, assim, foi uma forma de mostrar, olha, como um projeto
né, voltado na área cultural, música, como isso finaliza depois, né, o beneficiário, né? Então, assim, que as crianças e os adolescentes façam esse papel, né, espontaneamente, né, isso é fantástico, né? Eu já me vi assim, digamos, sendo conduzido, né, porque eu conheço outros trabalhos também que a criança ela é muito solícita em querer fazer isso, né, e faz, né, com alegria, às vezes até meio estabanado, mas faz, né? E eles brigam, né? Quando chega um padrinho, eles já correm. Eles querem, prof, deixa eu apresentar, deixa eu apresentar. Então, eles disputam entre eles quem que pode apresentar a casa para os padrinhos, né? É muito legal. Isso é muito legal. É emocionante, né? Eu imagino assim e agora com o Sítio 3, ali com os idosos, a proposta é justamente essa, né? A gente acolher a criança e o adolescente ali que tem toda uma alegria, uma vida inteira pela frente, cheio de oportunidades, né? Mas também acolher o idoso, aquele que já doou a sua vida, já gastou a sua vida, né? Muitas vezes não tem onde ficar, ou não casou, ou a esposa já faleceu, o esposo já faleceu, está sozinho, às vezes não tiveram filhos. Então a proposta será acolher esses e fazer a integração entre. Então levar as crianças para a casa dos idosos, até porque esse sítio ele fica ali na região, né? E trazer essa alegria da criança para o idoso, né? E muitas vezes o idoso ali sente a falta da época que tinha as crianças pequenas, sente falta do neto, a saudade. Então a proposta é justamente essa, fazer essa integração entre eles, né? Trazendo alegria, mas também a criança aprendendo com o idoso, porque o idoso tem muita história, né? Então a gente pensa que será um projeto maravilhoso. E eu acho que pioneiro aqui na cidade de Blumenau. Desse formato, tenho certeza que vai ter muito sucesso. Eu lembro só um caso agora, ele não é assim de acolhimento, mas é uma troca de experiências entre idosos e jovens, adolescentes, que é desenvolvido ali no Centro de Inovação. É um projeto que se chama De Guru para Guri, né? Onde os mais experientes, e aí tem muitos idosos que foram diretores, presidentes de empresa, contam a sua vivência profissional para quem está entrando no mercado de trabalho. E assim, relato lá que eu lembro da Malvina que é muito enriquecedor para ambos os lados. Porque quem tem muita experiência transmite, mas também recebe aquela energia de quem está querendo começar, né? Sim. E certamente essas integrações que vocês pensam em fazer vão ser fantásticas, né? E lembro também uma fala da Casa São Simeão. Quando eles recebem grupos de jovens, principalmente. Crianças nem tanto, mas jovens, né? Que vão lá passar um dia, passar horas lá com os idosos, tocando música. É também, assim, momentos revigorantes. Né? Às vezes, você vai meio triste, né? Para um lugar desse, triste ou assim, sem muita vontade, mas você sai de lá renovado, né? Eu tenho certeza que isso vai ser fantástico. vai ter muita história para contar aí, muitos registros, né? Puxa, que legal. Sim, nós acreditamos nisso, né? Por isso estamos aí. Eu tô assim, vocês falando, já tô imaginando as coisas acontecendo lá E o espaço lá é muito bonito, até foi muito legal agora na inauguração, porque boa parte da minha diretoria também já tem uma certa idade, a gente vai envelhecendo, né? E aí o pessoal chegava lá e falava, Gisele, qual é a minha senha? Eles queriam a senha já. Garantir sua vaga. Qual é a minha senha? Eu quero garantir a minha vaga para morar nesse espaço. Aí eles até brincaram, não, daqui a pouco a Gisele vai colocar no grupo da diretoria, pessoal, reunião daqui a meia hora. Cada um sai das suas casas, que boa parte quer morar lá. Mas sabe que isso... Bom, agora talvez não tem nada a ver com a Casa 3, mas fala-se muito em ter esses espaços que vão ser condomínios de idosos, né? Onde você vai ter lá uma série de kitnets ou mini casas lá, e aquele ambiente vai oferecer toda uma estrutura médica
psicólogos, fisioterapeutas, para que esse pessoal, não seja sei cuidado. Não sei se vai ser o futuro da casa 3, mas enfim, quem sabe uma casa 4 multiplica-se para uma situação de condomínio aí. Sim. Na verdade, essa história de condomínio, até vou revelar isso aqui, porque é uma coisa assim que entre os nossos amigos, meus amigos, assim, a gente já brincando, já foi falado algumas vezes assim, temos que fazer o nosso condomínio, né, para ficar todo mundo próximo, daí com essas assistências todas perto também, né? Tudo adaptado, sem escada, sem né? Facilidades para você envelhecer com qualidade também, né? Quem sabe, né? Uma casa 4 aí. Olha! Clientela não vai faltar, viu, Gisele? Poxa, é muito inspirador, né? Ouvir a história. Não me canso de ouvir, na verdade, porque eu já ouvi a história da Gisele já algumas vezes, né? E cada vez é inspirador, né? De novo, né? E agora sim, com esse sonho de ter a Casa 3 focado para idosos, nossa, eu acho que vai ser assim fantástico. Vai ser uma virada de chave para a nossa cidade, tá? Com certeza. E nós estamos lá, queremos cuidar da vida, né? Na vida na sua totalidade, né? A vida é muito cara, né? Foi muito cara para Jesus, né? Morreu na cruz por cada um de nós, então precisamos cuidar dessas vidas com qualidade, com respeito. É isso que é o nosso propósito, né? Cuidar da vida. Que legal. Jussário, o coração. Bate forte. Bate legal. forte. Porque é o ver as pessoas acreditando, né? Acreditando no projeto, acreditando que é possível fazer, né? Seja desde um padrinho que vai lá e faz uma doação, ou de alguém que joga uma medalhinha acreditando que vai ter frutos, né? Então, é aquele olhar lá atrás que eu falava que a gente precisa ter, né? E que se tenham cada vez mais oportunidades dessas, né? Tanto para profissionais quanto para as pessoas que precisam desse acolhimento, né? Porque para uma cidade de tamanho Blumenau a gente precisa. Pois é. Pois é. Agora, na virada de ano, teve uma pessoa que comentou comigo assim, nossa, a cidade agora tinha vindo recente para cá, disse, a cidade agora vai morrer, né? Porque todo mundo vai para a praia. Eu disse, negativo. Vai lá na virada mesmo, vá lá no centro para ver a quantidade de gente que tem lá. E ele foi e depois disse assim, eu não acredito. Eu disse, pensa, Blumenau está com quase 400 mil, se a metade sair, ainda fica 200 mil. Que ainda é maior, uma população maior do que a maioria das cidades de Santa Catarina, né? Então, assim, não para mais aqui, não se para mais nessa cidade, né? Sempre vai ter, e sempre tem gente nova chegando, né? Essas periferias vão sendo ocupadas, às vezes de forma, infelizmente, irregular, né? Que vão trazendo mais problemas ainda, né? E felizmente que existe a casa, né? Mas talvez infelizmente porque isso é uma tendência que está crescendo também, né? Que o ideal é se não precisasse mais, né? Mas a gente percebe, né? Assim, principalmente ali na nossa região, né? Na comunidade, quantas famílias novas chegam, né? Principalmente assim nessa virada de ano, né? Dezembro, janeiro, chegam muitas famílias novas. Muitas vêm de outras cidades, lógico, né? Porque alguém da família já veio, deu certo, acaba trazendo o resto da família, mas eles vêm muitas vezes só com a roupa do corpo, né? Então... E constantemente, né? Chegam famílias lá, queria fazer a intenção de matrícula, queria trazer meu filho, como que é? Um vizinho falou, um colega falou pro meu filho. Então, é o tempo todo. Então, são pessoas novas chegando, algumas que já estavam, mas foram tomando conhecimento, né? Então, a fila só cresce. Eu fico pensando, vocês estão num canto
da cidade, atendendo só ali também, só o ali. público dali. Só Velha Grande. Né? Então, assim, Nós nem se a gente... conseguíamos atender, às vezes o CRAS, né, traz encaminhamentos, né, de famílias ali da região da Velha Central, da Velha Pequena. Eu falei, gente, a gente não consegue. Essas 300 crianças que aguardam na fila são só residentes da Velha Grande. Aí a gente pede pro CRAS. Caramba. As famílias, né, ali da Johann Hoff, aquela outra região velha, né, encaminha para Por Amor, para Shalom, porque para nós a gente não consegue atender as famílias de fora, infelizmente. Mas quem sabe, né? Futuramente mais uma casa. Que legal. Antes da gente começar, eu tinha falado que a gente teria uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Vamos revelar ela agora. Vamos o pessoal, revelar, vamos revelar, né? Eu acho então, que eu lá. e a Ju pensamos aqui nessa palavra, e eu acho que a gente quer trazer essa palavra que relata bem o nosso jeito de ser. E a palavra é acolhimento. Ótimo. Que é a essência da casa, né? Legal. A gente não vai repetir mais, tá? Então agora, no final, eu vou lembrar que existe, então o pessoal vai ter que voltar aí para ver onde é que ela ficou. Gisele, como que as pessoas podem ajudar? Com o que as pessoas podem ajudar a casa? Eu sempre digo que para a pessoa poder ajudar, ela precisa ir lá conhecer. Né? Porque a gente falar aqui, a gente precisa de muitas coisas, mas eu sempre falo para os padrinhos e para os próprios voluntários, quando eles fazem contato, eu quero ser voluntário, o que eu posso? Não sei. Deus venha conhecer, porque Deus vai sinalizar no teu coração, né, a tua especialidade, aquilo que você pode contribuir, né? Então, não sou eu que vou falar. Então, o primeiro convite venha conhecer. Né? Como eu falei, as casas são abertas para visitas, então é só ir, colocar ali no Google, já traz o nosso endereço. A casa 1 fica ali anexo à Capela São Pedro, a casa 2 na Franz Miller, né? Mas no Google ali o GPS já te leva tranquilo até lá. As pessoas às vezes têm medo, mas Velha Grande, é tranquilo chegar, e é muito tranquilo, né? Não é num morro que seja difícil o acesso, não, temos estacionamento, bem tranquilo chegar. Então, o primeiro convite, venha conhecer. E aí, depois que conhecer, eu digo que Deus vai suscitar no coração de cada um, se essa ajuda será financeiramente, né, apoiando através de uma doação mensal. Então, nós temos aí a parceria com a Doar Digital, né, dentro do nosso site. Então, clicando ali, você tem como se tornar um padrinho de uma criança, ajudando mensalmente através de boleto ou Pix, enfim. A pessoa escolhe ali o valor, a data do vencimento, né? E também, se a pessoa quer, muitas vezes, trazer o alimento direto, eu digo que, para nós, uma das nossas maiores dificuldades é a questão da alimentação, porque alimentar 200 crianças todos os dias é desafiador, né? Então, é muito leite que vai todos os dias, é café. Eu nem digo achocolatado, porque a gente muitas vezes não consegue fazer o achocolatado para eles, então é o cafezinho com leite mesmo, todos os dias. É uma fase tranquila da vida, né? Que eles não comem muito, né? Não comem muito, principalmente os adolescentes. Então, eu digo que assim, a cesta básica ainda a gente consegue com um pouco mais de tranquilidade ali, né? Muitas famílias, apoiadores, assim, acabam nos ajudando com a cesta básica, mas muitas vezes falta a carne, falta a fruta, falta a verdura. E a gente percebe neles, assim, quando chega uma verdura, festa. É festa porque é algo que eles não têm no dia a dia, na casa deles, né? Então a fruta, a verdura é fundamental. Então, às vezes a pessoa, quero passar na feira, levar uma caixa de banana. Aceitamos. Tudo que é questão de alimentação, nós aceitamos, porque são 200 que temos ali para alimentar todos os dias. Café da manhã e almoço, ou almoço e café da tarde. Muito bom. Uau! Que legal. Vamos lá. Chegando praticamente ao fim aqui, pelo menos da minha lista de coisas. Eu vou pedir assim para vocês deixarem uma mensagem final para quem está nos ouvindo e nos acompanhou até aqui. Pode ser uma chamada, um desafio, um agradecimento, enfim, o que vir ao coração de vocês. Eu penso que a gente pode deixar de
de recado para quem está nos ouvindo, né? É esse convite de venha conhecer, venha fazer parte desta obra. Eu acredito muito que Deus não nos fez para que tenhamos uma vida, como eu falei no começo ali, de casar, ter filhos, né? Você não ter um propósito maior na tua vida. E eu acho que se a gente passar por essa terra e não tocar a vida de alguém, foi em vão. Né? Então precisamos tocar, precisamos fazer a diferença, precisamos acolher, precisamos transbordar aquilo que nós temos no coração. E eu sempre digo que um coração curado, cura. Um coração ferido, fere. Então, como está o teu coração? Então, que possamos curar o nosso coração para que a gente possa transbordar o amor, né? O amor que vem de Deus. E nós só que estamos lá no dia a dia, a gente sabe o quanto um abraço cura, né? Às vezes a gente acorda de manhã, não estamos bem, mas às vezes um abraço sincero de alguém na tua vida muda o teu dia. Então venha fazer parte dessa casa, dessa obra, venha ser abraçado, com certeza a tua vida será diferente. Antes da Jussara falar a palavra dela, eu lembrei uma coisa que eu até anotei aqui. A questão do abraço, isso me chamou muita atenção. Porque a gente sabe, quem teve adolescente já em casa, que o adolescente ele não gosta muito de abraço. Mas o que acontece muitas vezes, e aí psicóloga me corrija se eu estiver errado, mas quando tem pouco abraço em casa, o abraço fora, ele é bem-vindo. E os adolescentes trazem muitos abraços, eles pedem muitos abraços. Porque provavelmente em casa tem pouco. Sim. Eu falo sempre para a equipe, né? Eu falei, gente, abrace as suas crianças, abrace. Então, eles chegam de manhã, a equipe já tem que estar lá com os braços abertos para acolher eles. Porque eu falo para eles, às vezes, é o único abraço que essa criança, que esse adolescente vai receber no dia. Então, vamos fazer a diferença. Então, o abraço cura. E é incrível quando chega algum adolescente novo na casa, né? A gente falou do adolescente especificamente, né? Eles chegam na casa, quando a gente vai receber eles com esse abraço, primeira coisa é o estranhamento. Receosos. É aquele abraço meio frouxo, aquela coisa desconfiada. E aí a gente vai perpetuando isso. Né? E até que chega um momento, às vezes é questão de uma semana, às vezes nem isso. Eles percebem que esse acolhimento, ele de fato tem amor, tem carinho, que ele é ouvido lá dentro, que é verdadeiro, né? Que não há um julgamento, né? Muitas vezes por quem se é, por quem se foi, né? Então o abraço muda. E a gente percebe que o trabalho está sendo feito da forma correta. Né? Essa mudança nesse abraço é uma resposta pra gente. E eu falo sempre, né, que quando esses jovens, né, que daí eles saem da casa, vão para o mundo do trabalho. E aí, de vez em quando eles mandam mensagem, Gi, hoje eu não tenho aula lá no Senai, eu posso ir para a ONG? Eu falo, pode vir, eles querem matar a saudade. E aí isso para mim é um sinal muito forte que estamos fazendo o trabalho certo, o caminho certo, estamos no caminho certo, porque quando a pessoa é amada, ele sempre quer voltar para aquele que o amou. Então, esse retornar deles me dá a certeza que estamos no caminho certo. Eles ali se sentiram acolhidos, se sentiram amados, se sentiram respeitados, por isso querem voltar. Porque quando você é maltratado em algum lugar, você nunca mais quer ir para aquele lugar, né? Então, esse fato deles retornarem para o sítio, né, querer estar ali com a gente novamente, então quer dizer que a gente marcou a vida deles em algum momento. Então isso para nós é um sinal muito grande que estamos no caminho certo. Que legal. E para a própria equipe isso é gostoso, e pra né? Com certeza, né? Final de ano, certeza. principalmente, alguns vão se encaminhando, né, para o mundo do trabalho. E aí final do ano a gente comentava isso, né, vamos ficar com saudade, vai fazer falta. Cada um tem a sua forma de marcar a gente, né? Então, só que aí a gente para e pensa, nossa, a gente conseguiu encaminhar esse jovem, né? A gente conseguiu dar uma oportunidade melhor para ele. Que muitas vezes, talvez, não teria lá fora. Né? Então, é um Legal. Sentimento indescritível, assim. De você ver que os frutos estão sendo bem gerados, né? Que legal. Aí já emenda a tua mensagem final aí. Eu acho que a mensagem final, né, puxando um pouquinho para, claro, né, da psicologia, é que a gente acredite no próximo, né? Acreditar sem o julgamento, sem os preconceitos, né? Como a Gi puxou a mensagem dela de ir, de conhecer a casa, de conhecer essas famílias, essas crianças, esses adolescentes, pra gente... E para muitas pessoas, às vezes,
poderem ter uma percepção diferente de uma outra realidade, né? Isso muda o coraçãozinho. Quando se chega lá dentro, você consegue valorizar, às vezes, um pouquinho a sua vida também. Então, acho que o mudar esse olhar é muito válido para nossa vida. Que legal. Obrigado, viu? Gente, eu quero, antes da gente finalizar para valer, eu ainda quero deixar... Deve estar quase já desgastado aquele anterior, né? Eu quero deixar um novo, a lembrancinha do nosso episódio aqui, a lembrancinha do podcast. Que bom. Obrigado, Gisele. Obrigado, Jussara. Obrigada. Nós que agradecemos, tá? Né, por essa oportunidade de poder apresentar novamente a casa, falar aí das novas... os nossos desafios, né, que estão chegando aí, e estamos juntos, né? Estamos juntos para poder fazer a diferença. Obrigada, viu? É isso aí. E para você que nos acompanhou até agora, tem uma palavrinha-chave, volta uns minutinhos aí, descubra ela, deixa registrado no chat. No chat nós também vamos deixar, no chat não, na descrição aqui do vídeo vão ficar os endereços de como encontrar também a Casa de Acolhida São Felipe Neri. E não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse episódio também, todos os anteriores, que você sabe, cada vez a gente traz uma história mais inspiradora que a outra. Inspire-se, né? Busque, seja voluntário, é tão importante também para todas as instituições que a gente traz aqui. E a gente se vê no próximo episódio.